Bem-vindos! Neste vídeo, tentamos responder a uma pergunta fundamental sobre nós mesmos. Do ponto de vista científico, ou biológico, ou mais especificamente, genético, é aceitável subdividir nossa espécie em raças? Em outras palavras, existem raças humanas à semelhança do que ocorre com outros animais? A variabilidade dos atributos físicos humanos é facilmente constatada. As diferenças na aparência, principalmente a cor da pele, do cabelo e dos olhos, os traços morfológicos da face e o tipo de cabelo são os principais atributos imediatamente visíveis que têm levado a uma classificação dos humanos em raças. Essas diferenças saltam aos olhos quando vemos, por exemplo, um nórdico como o norueguês, um africano como o congolês, um asiático como o chinês e o indígena como o Yanomami da Amazônia. Entretanto, em uma análise mais profunda, ou seja, do ponto de vista da análise do DNA, pergunto: podemos confirmar a existência de tais grupos étnicos ou raciais? Pois bem, estudos genéticos envolvendo numerosos indivíduos, todos com seus genomas completamente sequenciados, mostram que as diferenças entre negros, brancos, amarelos e índios são muito pequenas e que cerca de 85% da variação genética humana concentram-se dentro desses grupos e não entre eles. Em outros termos, a variação genética dentro de uma dessas raças é muito maior do que a variação entre elas, não permitindo, portanto, diferenciá-las como raças distintas. Assim, sob o prisma da genética humana, ao nível do DNA, raça é um conceito anacrônico que não se sustenta. As evidências genéticas mostram que, em vez de múltiplas e distintas linhagens, a humanidade inteira é representada por uma única linhagem evolutiva e uma única espécie biológica. A classificação dos humanos em raças sempre esteve de mãos dadas com a discriminação, o preconceito, enfim, o racismo. A subdivisão de nossa espécie em raças está intrinsecamente ligada à ideologia da supremacia do homem branco europeu, que rebaixa a humanidade dos não brancos, os negros em particular, para justificar a exploração do seu trabalho. É bom lembrar que foi a ideologia laica, mas apoiada pela Igreja, da superioridade natural, intelectual e espiritual dos brancos que fundamentou o colonialismo, que produziu os imperialismos europeus, executores de atrocidades e genocídios nos continentes africano, asiático, oceânico e americano. Os colonialistas europeus, os ingleses em primeiro lugar, promoviam as invasões
impunham pelas armas aos povos nativos, que consideravam raças inferiores, seus valores, sua cultura, sua religião, e saqueavam os recursos naturais, usando mão de obra escrava e gerando riquezas para os países invasores. No entanto, sem o menor pudor, os colonizadores frequentemente justificavam as invasões em nome de uma responsabilidade moral, humanitária e civilizadora para com povos primitivos. Ora, quanta mentira! Nenhum empreendimento humano, com exceção das 2 guerras mundiais, foi mais letal, mais mortal do que o colonialismo racista. Não há base científica para a crença na superioridade geneticamente condicionada de um grupo étnico com relação a outro. É inútil buscar na biologia e na ciência em geral apoio para o racismo. Ao nível do DNA, as tais raças humanas não se diferenciam umas das outras de forma consistente. Ou seja, nenhuma raça humana é tão geneticamente homogênea e, ao mesmo tempo, tão geneticamente diferente das demais para validar a classificação das pessoas em categorias raciais. Assim sendo, a concepção de raças humanas é uma construção sociocultural e não biológica. E os principais estereótipos humanos envolvendo cor da pele, cor e forma do cabelo e traços faciais refletem diferenças superficiais que não são confirmadas pela análise mais profunda da variação genética ao nível do DNA. Esta é a conclusão de cientistas renomados, como o geneticista de populações humanas italiano Luca Cavalli Sforza. Além disso, a origem desses estereótipos, que servem de base para a classificação racial humana, ao que tudo indica, data de evolução recente, a partir do surgimento do homem moderno e sua fixação em diferentes regiões do planeta dotadas de condições climáticas diversas. Assim, por exemplo, nas regiões mais quentes, os indivíduos mais bem adaptados eram aqueles com pele mais escura, isto é, com maior teor de melanina, uma vez que estavam mais protegidos do excesso de exposição à luz solar. Por sua vez, em ambientes com clima frio e baixa intensidade de luz solar, eram as mutações genéticas favoráveis ao desenvolvimento de pele clara que conferiam vantagem seletiva, principalmente porque facilitava a síntese de vitamina D por ação dos raios ultravioleta. Além disso, alguns evolucionistas acreditam que o processo de seleção sexual a partir da aparência externa também pode ter tido papel na evolução desses atributos físicos. Mais ainda, um argumento adicional contra a classificação dos seres humanos em raças resulta da comparação entre as tais raças humanas
e as raças de outras espécies animais. Assim, por exemplo, as diferenças genéticas entre as chamadas raças humanas são significativamente menores do que as diferenças entre as raças de outras espécies de mamíferos, como carneiros, elefantes e lobos. Isto não significa, absolutamente, que a diversidade genética humana seja pequena. Pelo contrário, é imensa e de uma tal forma que permite que cada um dos mais de 8 bilhões de humanos tenha genoma singular, que o torna único. Mesmo os gêmeos monozigóticos, idênticos no estágio inicial do desenvolvimento, diferenciam-se logo em seguida devido a mutações aleatórias que ocorrem durante a replicação do DNA. E quanto mais velhos os gêmeos, mais geneticamente diferentes eles se tornam. Concluindo, é necessário enfatizar que a possibilidade de identificação da ancestralidade de pessoas e grupos de pessoas que têm se desenvolvido nos últimos 25 anos nada tem a ver com a concepção de raças humanas. É que a análise de grande número de marcadores de DNA, que são sequências de DNA que variam entre os indivíduos, pode detectar grupos de indivíduos geneticamente mais semelhantes entre si e diferentes de outros grupos. Então, com base na análise de um número suficiente de marcadores genéticos, é possível identificar o continente e até mesmo o país de origem desses grupos ou mesmo de um único indivíduo. Era só isso. Obrigado pela assistência, inscreva-se, compartilhe.